Ô Mila, uma outra coisa também que a gente vê muito, né, que a gente percebe, é a maneira como hoje em dia as pessoas elas estão vendendo mais coisas em relação à internet, que é a maior avenida do mundo, porque passa a gente o dia inteiro, né? O dia todo. A gente ficou o dia inteiro no telefone, né? Exatamente. E aí, as pessoas elas precisam se preparar também para isso, né? E você foi uma dessas pioneiras, né? Que não só fez essas vendas através da internet, né? Lá atrás com o Facebook, né? Mas também em relação ao Instagram. Sim. Hoje você tem mais de 1 milhão de pessoas que te acompanham todos os dias. E mais de 1 milhão de pessoas que já teve a vida, né? Em certo ponto, tocada ou modificada por coisas que você fez, né? Sim. Através de cursos, através das suas mentorias e tudo mais. Eu queria que você falasse essa parte, porque hoje em dia, esse marketing digital é uma coisa que, se a pessoa não tiver no meio, ela vai estar perdida. Foi uma coisa, assim, tão engraçada, porque tem várias formas de você se tornar influenciadora. Eu, na verdade, eu só queria vender as minhas coisas, aumentar os meus clientes. Porque Sim. as clientes minhas da sacola já tava pouco. Foi assim que eu comecei. Aí eu trocava de academia. Eu nem queria ir na academia, mas eu trocava de academia pra conhecer, fazer network, né? Que eu nem sabia esse nome. A gente sabe agora faz pouco tempo, faz nos últimos anos. Enfim, então você queria trocar de academia pra conhecer novas mulheres. E mudar, e nas festinhas de aniversário eu nem queria ir. Eu ia porque tudo com interesse, levar sacola pra vender. Foi assim que eu comecei a construir minha clientela e minha base. A hora que eu vi o Orkut, né, na época do Orkut, eu vi falei, meu Deus, eu vou postar uma foto aqui minha, vou tirar foto, e eu vou conseguir começar a vender pra outras pessoas, né? Sim. Através da rede social, vou usar isso aqui não pra ficar conversando com os outros à toa. E foi assim que aconteceu, porque eu morria de vergonha. Essa pessoa que tá falando aqui com vocês, eu era muito tímida, eu tinha muito bloqueio emocional, como eu já falei. Eu tinha autoestima baixíssimo, vários traumas que foram acontecendo comigo. Sim, sim. Mas eu queria sair de onde eu estava, daquele buraco. E pra gente sair de onde a gente está, a gente tem que agir e se mover. Então eu tinha que enfrentar a minha vergonha. E eu já contei isso no meu livro, né? Eu, pra fazer foto, eu tinha muita vergonha, porque não era gravar vídeo, eu tinha foto. Eu usava óculos escuro nas fotos, porque também eu tenho sensibilidade com luz, no sol. E eu tomava um gole de cachaça antes de fazer foto. Pra perder aquela timidez. Pra perder a timidez. Pra dar uma encorajada. Gente, lembro como se fosse hoje, dentro do carro, bebendo vodka quente. Meu Jesus, misericórdia. Mas funcionava. E aí eu comecei a fazer, eu comecei a receber um monte de elogio e crítica, e comecei a fazer, e eu comecei a vender. Sim. Do Orkut pro Facebook, do Facebook pro Instagram. Como que eu virei influenciadora? Foi sem querer. Porque eu só queria vender minhas coisas. Aí, a partir do momento que começou os vídeos, eu comecei a divulgar os vídeos, fazer o Snapchat dos meus produtos e vender bastante. Eu comecei a fazer as collabs, né, as parcerias. Aí o povo, nossa, você postou isso, vendeu demais. Meu Deus, você postou isso, vendeu demais. Isso 2014 no Snapchat. 2014, 2015. Meu Deus do céu. Falei, eu vou começar a ganhar dinheiro paralelamente com isso. Então, eu vou cobrar. Igual merchan de rádio. Sim, né? Claro. Eu vou começar a anunciar no meu perfil as pessoas que eu valido. E vou fazer um dinheiro, né? Hoje, Hamilton, é o dinheiro maior que eu ganho. Sim. As pessoas acham que é com roupa. Mas o dinheiro maior que eu ganho é com as divulgações. Né? Os meus parceiros, as pessoas que estão... E minhas parcerias, elas não são de meses. Elas são de anos. Tem parceiro meu que está comigo... Faz mais de 6 anos que a gente tá junto. Todos os meses. Que me paga mensal. E então isso foi uma coisa que foi uma construção. Mas por quê? Também eu acho que como foi sem querer. E eu gosto muito de ajudar as pessoas através do conhecimento. A credibilidade. Porque mesmo quando eu tinha 50 mil seguidores, eu vendia muito. Não importa o número de seguidores, eu falo. Não importa o que você faz com o seu perfil.
a conexão, Sim. né? Veio uma parceira minha e falou assim, essa influenciadora quer que eu faça o aniversário da filha dela lá em São Paulo. Você acha que vale a pena? Ela é minha aluna. Aí eu olhei o perfil e falei, não vai valer a pena. Por mais que é na parceria, que é permuta. Por quê? Porque ela só posta foto, ela não tem nenhum vídeo nos stories. Quando vou ensinar agora a vocês a contratar um influenciador. Atenção, hein? Presta atenção nessa dica importante da Mila Gomes. Faz de conta que você quer contratar um influenciador lá pro seu negócio. Tá. Você não vai, eu achei ele gracinha, o corpinho dele é legal. Não. Você vai ver a conexão que a pessoa tem com o público dela. Nos vídeos. Porque o vídeo, ele é mais intimista. A foto é mais fria. Então, o feed é para te posicionar. Os stories é para te aproximar. Então, se você faz stories só assim, com uma foto, ou ficar repostando as coisas, é frio igual o feed. Sim. Então, não vende. Não traz a intimidade, a aproximação. Quando você tem, igual eu tenho com as minhas meninas, as minhas EMEAzinhas, essa proximidade, então elas geram conexão. E é a conexão que faz vender, que é isso que eu ensino para as minhas alunas. Então, eu construí isso, foi sem querer, entendeu? Então, foi uma construção. E através dessa construção, a gente hoje ajuda também um monte de gente sem ganhar nenhum real, né? Porque quantos ensinamentos diários que eu dou todos os dias, sim, sem intenção nenhuma, mas apenas de abençoar a vida de outra pessoa ou mudar, enfim, transformar. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.